Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre as relações entre fotografia e desenho. Será que uma coisa tem a ver com a outra? A qual linguagem artística pertencem o desenho e a fotografia, hein? Bom, o desenho é a arte de representar ou criar formas utilizando materiais como lápis, carvão, pincel. Ele foi uma das primeiras manifestações artísticas realizadas pelo ser humano. Já nos tempos primitivos, você deve estar careca de saber que o desenho estava presente nas atividades do cotidiano dos homens primitivos, aonde, hein? Nas pinturas rupestres, as famosas pinturas rupestres, aqueles desenhos feitos nas cavernas, a eles eram atribuídos a fazeres cotidianos como assim? Ora, o homem, ele habitualmente caçava para sobreviver. E ele pintava nas paredes a imagem dos animais na intenção de que aquilo fosse facilitar o processo de caça. Aí nós já vamos observar uma atribuição mágica à pintura. Para criarmos um desenho ou pintura, utilizamos alguns elementos chamados elementos de composição, por exemplo, linha, cor, textura, ponto. Então, quando nós vamos desenhar, naturalmente nós vamos trabalhar com a linha para traçar a ideia que queremos criar e a cor para colorir, dar vida ou não no desenho ou na forma que nós estamos criando. O ponto também está atrelado à ideia de linha, porque um ponto ligado a outro ponto, que ligado a outro ponto, vai formar uma linha, mais um ponto separado de outro ponto, são pontos que também são utilizados na composição das obras. Muitas vezes, a textura que está relacionada à textura visual ou aquela textura tátil, certo? E entre outros elementos. E para criarmos uma fotografia, gente, é possível também utilizarmos esses elementos. Você tem o hábito de fotografar? Quando você fotografa, você se preocupa com a forma como está organizada a imagem na tela do seu celular ou da sua câmera? Você acha que existe essa preocupação com os elementos que compõem uma fotografia? Olha, usar as linhas principais na composição de fotos conduz os olhos de quem vê a imagem para onde você gostaria. Veja esta imagem aqui ao lado. Ao fotografar, o objetivo do fotógrafo era conduzir o apreciador para este ponto da fotografia. Então ele vai se preocupar com a forma como os elementos estão organizados dentro da composição da fotografia para que o seu objetivo principal seja atingido. Veja mais essa imagem fotográfica aqui, veja como o artista trabalha as linhas na composição fotográfica, ok? Ao compor uma fotografia, o fotógrafo ele observa a linha do horizonte, as linhas dos elementos que estiverem ao redor, paredes, pessoas, então vai trabalhar com as linhas para dar a ideia, primeiro a organização da fotografia e finalmente traçar a ideia que o artista tem. Outro elemento de composição que podemos encontrar tanto em desenhos quanto em fotografia é o enquadramento. Ele diz respeito à posição do objeto no papel ou na fotografia e o mesmo vale para o cinema. Veja, enquadramento é o nome que se dá a essa preocupação de como vai aparecer o objeto na cena. Aqui eu tenho mais duas imagens para vocês terem de referência de enquadramento. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre as relações entre fotografia e desenho. Eu espero que você tenha gostado e até breve!